Fala de escolhidos e sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai tratar de mais um Digimon app, Digimon App, né? De mais um Digimon nascido em Digimon Universe, são os Appmons, né? E nesse caso a gente vai estar falando do Hackmon, né? E muitas pessoas têm dúvidas sobre esse Hackmon, porque, poxa, a gente tem um outro Hackmon. Um Hackmon que inclusive apareceu em Digimon Adventure 3, né? Da linha evolutiva de um dos Cavaleiros Reais. Como assim? Por quê? Como? Quando? Onde? Eu vou explicar pra vocês, pessoal. Então, vamos começar com mais uma linha evolutiva legal. Vamos embora? Vamos lá. Então, pessoal, começando já de cara, lembrem-se que esse Digimon é um Digimon App, né? Um Appmon, e por isso eles funcionam um pouco diferente do que os Digimons normalmente funcionam, porém eles têm linhas evolutivas tranquilamente também, né? Eu já fiz uma evolução correta para o Gatmon, que foi feito um tempo atrás. Se você não viu, veja. Esse daqui vai funcionar exatamente da mesma forma que a evolução correta do Gatmon. Porém, a gente vai estar falando do Hackmon, que já vai aparecer para vocês aí agora. E vários pontos que a gente tem que estabelecer agora no começo. Primeiro, os Appmons não nascem de digitamas, de ovos de Digimon, não. Eles aparentemente apenas nascem quando a inteligência artificial pega em um app dos seus smartphones, né? Então, vem lá, você tem um app de rede social, pega a inteligência artificial nele e ele se converte em um Appmon, né? Basicamente é o que acontece para todos os Appmons, contando com o Hackmon aqui, certo? Mesmo assim, normalmente eles nascem nesse nível, que é o nível mais baixo deles, né? Chamado de nível comum, nível básico, né? O nível standard dos Appmons. Então, falando do próprio Hackmon e a diferença que existe entre ele e o Hackmon, que normalmente a gente vê em Digimon junto com o Diasmon, né? Linha evolutiva do Diasmon dos Cavaleiros Reais. Inclusive apareceu em Digimon Adventure 3. Os dois são chamados de Hackmon, pessoal. Porém, o hack deles são traduções diferentes, tá? O hack do Hackmon Digimon, né, do Digimon branco, ele é baseado na cor branca. Esse hack vem de uma tradução em japonês que se refere à cor branca, né, e por isso ele tem esse nome. Já o Hackmon Appmon, né, que é o que aparece em Digimon Universe, é para hack mesmo, de hackear, né, de um Digimon hacker. Então ambos têm o nome igual, porém a tradução e o significado do nome de ambos é diferente, tá? Então a gente vai estar tratando nesse aqui do Hackmon Appmon, tá bom? Então falando dele, basicamente ele é um Appmon focado em hackear, né? Não um hackeamento do mal, ele vai hackear aquilo que for necessário para ele. Como em Digimon Universe, inclusive, ele tinha o seu próprio Digi escolhido, né? Ele ajudava o Digi escolhido dele, que estava em busca de coisas muito importantes para ele. E as habilidades de hackear dele ajudavam bastante, porque o inimigo também hackeava e os dois meio que se combatiam nessas habilidades, né? O Hackmon, vamos falar da aparência dele. Lembra bastante o Hackmon Digimon, porém, em vez dele ter cara de dragão, ele parece ter uma cara de dragãozinho misturado com ursinho, vamos colocar dessa forma. Se eu não me engano, tem uma imagem que mostra a cara dele por baixo da touca, do gorro, né? Ele sempre usa esse gorro. Mesmo assim, a aparência dele foi com certeza 100% baseada no Hackmon Digimon, é por isso que ele tem essa aparência aí. Ele pode ser considerado uma variação do Hackmon Digimon? De certa forma ele pode sim, só que de um universo paralelo, né? Além disso, as garras dele são garras vermelhas, é um vermelho bem forte. São elas que ele usa para estar aplicando suas habilidades de hackear, né? Inclusive ele tem um ataque chamado Vanquish Claw, né? O garra que elimina, que apaga, né? Que ele usa normalmente para hackear. Então ele pega e enfia essas garras no chão ou enfia no corpo do inimigo para estar aplicando suas habilidades, né? Ele tem um outro ataque chamado Strange Hack, ou Hack Estranho, né? Basicamente é onde ele usa suas habilidades para estar confundindo os oponentes através disso, né? Então é dito na descrição dele que ele é o dono de habilidades perigosas e capazes de levar o mundo a uma crise dependendo de como elas são utilizadas, né? Aparentemente ele consegue ver, a primeira vez que ele olha para um programa, ele vai ver todas as suas variáveis, todas as suas vulnerabilidades
e através daí ele vai imediatamente conseguir saber o que ele precisa fazer, o que ele precisa hackear para estar acessando esses programas ou causando problemas para Digimons e Appmons e tudo mais. E aparentemente com as habilidades dele ele consegue, por exemplo, destravar mesmo os cadeados e as travas mais fortes, né? Então, mesmo sendo um Appmon de nível bem baixo, né, basicamente do primeiro nível, ele já é bem forte usando essas habilidades dele, o que é muito interessante, o que é muito importante, né? Então, pessoal, esse foi o Hackmon. Então, assim, um último detalhe sobre os Appmons. Você vai ver que nas costas do Hackmon ele tem como se fossem dois cabinhos, né? Esses cabinhos, pessoal, com plugs na ponta, são utilizados pelos Appmon para estarem realizando suas evoluções. As evoluções dos Appmons acontecem através de fusão. Dois Appmon se fundem e assim eles geram um Appmon de nível superior. Normalmente é assim que é feito, né? Apenas quando alguns deles vão para o nível Mega, vamos colocar assim, o último nível de evolução, eles conseguem fazer uma Warp Evolution, basicamente o que o Agumon e o Gabumon fazem em Digimon Adventure para Wargreymon e Metal Garurumon. Porém, para os outros níveis eles têm que passar por essas fusõezinhas, tudo mais da mesma maneira, né? Então esse foi o Hackmon, a gente vai estar falando agora da evolução dele. Então, pessoal, agora a gente chega a basicamente o que seria o nível adulto, né? Numa linha evolutiva de Digimons normais. Então, agora a gente vai conhecer um Digimon chamado Protecmon, né? Mas o Protecmon aqui é importante no quê? Bom, ele é importante em realizar a fusão junto com o Hackmon para fazer com que o Hackmon evolua, né? Então, basicamente, as evoluções em Digimon Universe, as fusões funcionam como? Um Appmon vem e se funde com o outro e faz com que esse outro evolua, né? Então um é o principal e o outro apenas ajuda. Na maioria das vezes é assim que funciona. Nesse caso, a ajuda vem do Protecmon. É um Appmon que se parece de uma certa maneira com o Guardromon, né? Ele faz a fusão junto com o Hackmon, que faz com que o Hackmon evolua. Nesse caso, para o nosso nível Super, né? Que seria o nível adulto para um Digimon normal. O Hydramon, né? Então esse que vocês estão vendo aí agora, chamado Hydramon, é basicamente um dragão negro, né, que usa habilidades de hack, coisas do tipo. Então vamos falar primeiro da aparência e do nome dele. Então, bom, ele parece um dragão com uma armadura cobrindo o corpo inteiro dele, reluzente da cor negra, né? Muito bonito, inclusive. O rosto dele de dragão lembra bem mais o Hackmon e as evoluções do Hackmon Digimon normal agora. Mostra pra gente mais ainda, sabe, que os dois podem ser variações um do outro. Os dedos dele, as pontas dos dedos, tem uns apontadores de laser vermelhos, né? Que representam as garras dele, mas muito legais e muito bonitas. Inclusive ele usa esses lasers para estar lutando também, né? Então sobre o nome dele, se traduz literalmente para monstro dragão de raio, né? Hydramon. Porém, algumas pessoas agora vão ficar com muitas dúvidas, porque vocês sabem que em Digimon Adventure 2 existe uma evolução do Vimon, utilizando-se do Digiovo da Amizade, que também se chama Hydramon. Então você vai se perguntar assim, nossa, mas eles usaram o mesmo nome outra vez? Aí que tá, pessoal, mais uma vez tem erro de contexto, porque no Japão, que é o lugar original de onde os Digimons vêm, esse Digimon, evolução do Hackmon, se chama mesmo Hydramon, é o nome oficial dele. Porém, a evolução do Vimon com o Digiovo da Amizade, no Japão, não é chamado de Hydramon, ele é chamado de Lightdramon, certo? Então, como o nome no Japão é outro, esse nome Hydramon fica 100% correto. Porém, a evolução do Digiovo da Amizade do Vimon, quando veio para os Estados Unidos, teve um nome americanizado que foi dado para ele, que é Hydramon também. Então, bom, você pode chamar esses dois Digimons de Hydramon que vai ficar certo, porém, o Digiovo da Amizade no Japão é chamado de Lightdramon. Maravilha? Então vamos para o Hydramon, que é o ponto principal aqui do vídeo, né? Então ele continua tendo habilidades de hack, porém agora muito mais poderosas. Ele tem inclusive uma habilidade chamada Barrage Jack, onde ele basicamente bate com essas ponteiras de laser dos dedos no chão, faz com que se erga uma barreira que, se acertar o Digimon, dá uns bug nele por causa das habilidades de hack que ele tem, né? Então ele é um app, né? De super hack, né? Ele era de hack antes como Hackmon, agora ele é de super hack. Hack ainda mais melhorado. Ele é visto como um Appmon
de nível Super, né? Que é o nível adulto de um Digimon normal. Então é dito que ele é uma existência incrivelmente perigosa, que é capaz de destruir defesas completas de segurança em instantes, né? Ou seja, muito poderoso nas habilidades que ele tem. Ele tem habilidade para manipular a data, né? E daí quando ele manipula, ele rouba as datas dos lugares, ele tem o poder para estar controlando e comandando essa data que ele roubou da maneira que ele quiser, certo? Então agora, não apenas ele pega os dados dos lugares, que o Hackmon já fazia, mas também ele consegue controlar esses dados, manipulá-los da maneira que ele quiser. Ele ficou muito mais forte nas habilidades dele. Então, pessoal, é importante que vocês lembrem que apesar deles terem habilidades de hack, muitas são nomes que são dados para ataques que eles vão usar como Digimons, tá? Então, basicamente é isso. E daí, esse foi o nível adulto dessa linha evolutiva, né? Ele vai passar mais uma vez por uma fusão, né, de Apimons. Ele também tem os cabinhos nas costas. Dessa vez ele vai evoluir para o seu nível perfeito, né? Então, vamos embora. Então, pessoal, chegando agora ao nível perfeito, ou na nomenclatura usada para os Apimons, ele vai ser de nível Ultimate, né? A gente vai então conhecer primeiro um Apimon chamado Dezipmon, né? Dezipmon é o Apimon que vai estar se fundindo com o Hydramon, para que o Hydramon esteja evoluindo para o seu próximo nível, né? Então, Dezipmon basicamente é baseado nos WinZip e WinRAR que você tem instalados na sua máquina para você pegar arquivos que você faz download, certo? Basicamente é o que ele é. E, bom, quando ele se funde, o Dezipmon também é um Apimon de nível Super, né? De nível adulto. Os dois níveis adultos se fundindo vão fazer com que o Hydramon evolua para o seu nível Ultimate ou Perfeito, aqui chamado de Revivemon ou Revivemon, né? Esse que vocês estão vendo aí. Ele parece muito com um dragão enorme agora, né? E mais uma vez, muito parecido com o que você veria em evoluções dadas para o Hackmon Digimon. A gente pode ver que eles têm muito em comum, né? Então vamos falar de aparência primeiro e do nome. Ele parece muito com um dragãozão enorme. E no peito dele, ele tem uma outra boca, né? Ele tem uma cabeça de dragão em cima, que vocês podem ver. Mas no peito dele, ele tem uma cabeça de dragão enorme, né? Que ele usa para estar lutando também. Duas asas bem grandes, um corpo quadrúpede, né? De um dragão enorme, bem puxado pelos dragões medievais um pouco, né? Porém bem mais futurístico, né? Ainda tem essa aparência de uma armadura escura, com garras e pontas vermelhas e vários detalhes que dão essa aparência de venenoso, né? Super legal. Então, o nome dele, Revivemon ou Revivemon, se traduz basicamente para monstro que revive, né? Que tem tudo a ver com as habilidades que ele desenvolve quando ele chega nesse nível. Então, apesar dele ser um Apimon, um Digimon muito poderoso, ele é também utilizado como um Apimon de suporte, porque ele tem habilidades de restaurar, de recuperar vida, né? Tanto dele mesmo quanto de seus aliados. Ele tem dois ataques principais, um chamado Wunder Genesis, onde ele consegue recuperar danos causados a aliados ou a ele mesmo, e tem um também chamado Savior Strahi, que é basicamente um laser, um raio que ele atira da boca de dragão que ele tem no peito dele, né? Mas falando da descrição dele, ele é um Apimon do tipo restauração, né? Do nível Ultimate. Aqui nesse caso também pode ser visto como um Digimon de nível perfeito, né? Ele é um Apimon com habilidade de restauração, né? Tudo no próprio sentido da palavra. Não importa o quão ruim estiver ou destruída estiver a data que ele estiver mexendo. Mesmo se tiver um pedacinho, um restíciozinho de nada, ele vai conseguir usar suas habilidades para fazer com que volte ao seu estado original. Então, provavelmente, alguma vez na sua vida, talvez no seu computador, você tenha apagado um arquivo que você não queria ter apagado. Ou você estava com um arquivo que estava tipo corrompido. E daí você pegou algum programa da internet que restaurava os seus programas, que trazia os seus programas de volta. Basicamente é o mesmo serviço que o Revivemon faz, só que numa escala gigantescamente maior. Ele consegue, tipo, tiver um amigo dele que tivesse sobrando só um pedaço, ele consegue trazer esse amigo dele de volta 100% do jeito que ele estava. É uma habilidade de suporte muito poderosa, né? Combina bem com o que é um Digimon de nível perfeito mesmo, né? Bom, daí então a gente finalmente chega no que seria a evolução para o nível Mega, né?
Então, mais uma vez, mesmo ele estando nesse nível, ele ainda tem os cabinhos, ele ainda consegue fazer a fusão da mesma forma, né? Então, vamos embora, vamos falar do próximo nível. Então, pessoal, a gente finalmente chega ao último nível aqui, né? Que é o mais poderoso e que dentro do reino dos Apimons é o nível mais catastroficamente, de longe, mais poderoso de todos, né? Se você já assistiu meu vídeo do Gatimon, você sabe do que eu tô falando, lá ele também tem um nível assim, né? Então primeiro a gente vai conhecer um Apimon chamado Biomon. Biomon vai ser com quem o Revivemon vai fazer uma fusão para que o Revivemon esteja evoluindo para o seu próximo nível. Biomon, esse daí, ele é basicamente um Apimon focado em vida, em restauração, em ser um médico. Ele é basicamente um médico cirurgião Apimon, né? E é dito que para ele, tipo, mesmo uma cirurgia extremamente séria e complicada é brincadeira de criança e coisas do tipo. Bom, então tanto o Revivemon quanto o Biomon são Apimons focados em restauração. Vocês já sabem mais ou menos para onde isso está indo. Bom, depois da fusão, o Revivemon passa por sua evolução, então ele vai se transformar no seu nível Mega. Porém, pessoal, o Hakimon também consegue evoluir direto para o seu nível Supremo, para o seu nível Mega. Se ele fizer a Warp Evolution, a mesma coisa que o Agumon faz para virar Wargreymon e o Gabumon faz para virar Metal Garurumon. Eles vão direto do seu nível padrão, do nível criança, direto para o último nível de uma vez. Tá? Então, dessas duas formas, ele mesmo, né, o Hakimon, alcança o nível mais forte. Então, a gente vai conhecer ele agora, esse daí que vai aparecer para vocês, chamado de Hadesmon, né? Então, Hadesmon, direto o nome já vai trazer algumas coisas para vocês, né? Pô, Hades, o deus do submundo da mitologia greco-romana, coisas do tipo. Basicamente, pessoal, ele também é baseado nessa entidade. Falo também porque a gente também tem o Plutomon dos 12 deuses do Olimpo, que também é baseado no Hades, né? Porém, aqui ele se chama Hadesmon mesmo, né? Então vamos falar da aparência dele. Basicamente, ele é um centauro dragão. Ele tem um corpo quadrúpede embaixo, depois um corpo que sai bem na ponta desse corpo quadrúpede com 2 braços. Ele é bem um centauro. Porém, ele ainda lembra bastante, principalmente de rosto, as evoluções que o Hakimon Royal Knight vai até o Gesmon, né? Então ele ainda tem um pouco de semelhança, mesmo nessa forma aqui. Ele tem asas douradas nas costas, o corpo dele agora é coberto por uma armadura branca, não é mais uma armadura escura. Então ele saiu daquelas armaduras bem escuras que ele utilizava e foi para uma coisa mais clara, mais bonita, que é o padrão de cores que normalmente é atribuído para esses Apimons aqui, né? Então, o nome dele, Hadesmon, basicamente monstro Hades, que é o deus do submundo da mitologia greco-romana, né? Ele é um Apimon da variação. Como assim da variação? Vocês já vão entender já. Ele é de nível Deus. O nível Deus, nesse caso, é considerado o mesmo que o nível Mega, que é atribuído aos Digimons normais. Porém, os níveis Deus em Apimon, pessoal, eles são muito, muito retardados de forte. Eles são muito além, muito acima, né? É umas coisas assim, completamente diferentes. Não é aquela coisa assim, é um Digimon que usa fogo, daí ele usa fogo mais forte. Não. Quando eles chegam no nível Deus, eles conseguem fazer coisas muito acima, coisas que realmente deuses fazem. Então vamos lá. Ele é o rei do submundo que governa sobre a destruição e a regeneração. Quando a gente fala deus do submundo, logicamente que o nome Hadesmon faz todo sentido, né? Então tanto ele quanto o Plutomon representam o mesmo ser mitológico da mitologia grega, né? É dito que ele possui a habilidade para mudar matéria física ou data de acordo com sua própria vontade, né? Ele até mesmo é capaz de alterar e controlar grandes, enormes espaços de área, né? Então, basicamente, pessoal, ele tem o controle sobre a matéria. Ele controla a matéria em nível molecular. Ele consegue alterar as coisas através das habilidades de hack, que agora são muito mais poderosas. Então ele tem um ataque chamado Helkakia, né? Esse Helkakia, ele tem uma cauda e nessa ponta da cauda ele tem uma lâmina, né? Ele enfia essa lâmina no chão ou nas coisas. E quando ele faz isso, ele assume total controle sobre a matéria daquele lugar, ou dos dados, da data daquele lugar. Tanto no mundo digital ou no mundo real, ele vai conseguir usar essas habilidades da mesma maneira.
Então, o controle da matéria é uma coisa muito absurda. Em qualquer série, em qualquer franquia que você for ver um personagem que tem habilidade dessa forma, você vai ver que o cara é ridiculamente forte. Coisas como a Marvel, por exemplo, né? Tem personagens que fazem isso. Ele também consegue. Então, basicamente, só para dar uma explicação rápida, é a mesma coisa que ele usasse seus poderes para estar mudando. Imagina uma montanha cheia de árvores, ele altera essa montanha cheia de árvores para um prédio. Ele transforma ela num prédio. E isso é controle da matéria em nível molecular. Ele conseguiria transformar uma cadeira num monitor de computador. Coisas do tipo, certo? Ele transforma a matéria em outra coisa. Ele meio que reorganiza ela para que ela vire outra coisa. Isso funciona tanto na matéria física quanto em data. Isso está na descrição oficial dele. E isso faz dele uma coisa muito, muito nível supremo de roubado, né? E é a mesma coisa que o Gaiamon da linha evolutiva do Gatimon. Porém, o Gaiamon é da criação, né? Então, é variação o Apimon dele, né? Porque justamente ele consegue fazer com que as coisas mudem, né? Com que as coisas se transformem, o que era uma coisa vire uma outra completamente diferente. Se ele consegue aplicar essa habilidade para seres vivos, por exemplo, ele usa essa habilidade numa pessoa e transforma ela num cachorro, ou tipo, faz um Digimon virar outro, a gente não sabe, porque a gente não viu ele fazendo, mas em teoria, aparentemente, ele consegue fazer isso. Porque não é dito aqui que ele não consegue. É dito que ele consegue mudar qualquer matéria física ou data, de acordo com as suas próprias vontades. Que é muito absurdo, que é muito forte, certo? Ele também tem um outro ataque chamado Melon Explode, onde ele ataca com pilares de energia roxa, né? Vocês podem ver que os ataques dele são todos da cor roxa. É muito bonito quando você vê, principalmente no anime de Digimon Universe. Apesar disso, em Digimon Universe eles não tiveram as habilidades para estarem usando tudo isso contra o inimigo que apareceu, mas você vai saber se você for lá assistir. Então, pessoal, essa é a linha evolutiva do Hakimon Apimon, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, esse, como eu disse, foi o final dessa linha evolutiva. E para um Apimon é isso, né? Eles não passam do nível Deus, né? Que se for ver bem, tipo, passar do nível Deus vai ser o que? Super Deus. Então, né, já tá mais do que o suficiente. Apesar de algumas diferencinhas por causa deles terem que estar fazendo essa fusão funciona basicamente como uma evolução. Inclusive pro Apimon nível padrão evoluir direto pro nível Deus é uma coisa que ele nem precisou de fusão nenhuma para que acontecesse, então é mais parecido com o Digimon do que a gente imagina, né? E como eu sempre digo, todas as temporadas de Digimon são Digimon. Os Apimons também são Digimon. Eles funcionam basicamente da mesma forma, apenas com programação um pouquinho diferente, tá? Então é isso. Vou só pedir que, se possível, vocês deixem os comentários aí, falando pra mim o que vocês acharam dessa linha evolutiva, de cada uma das formas do Hakimon, tá bom? Seus comentários são muito importantes. Vou pedir também que, se possível, como sempre, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para notificações e, se você quiser ser membro do canal, existe o botão Seja Membro aí agora, você pode estar clicando aí. Valeu? Assim você está dando suporte para o canal. Muito obrigado, Digi Escolhidos, a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês e aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau.